Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo 7, que vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Bem, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. E considero isso aqui uma leitura e estudo porque eu dou minhas opiniões, ok? E sempre fazemos essa leitura e estudo por aproximadamente 30 minutos. 30 minutos. Sendo assim, os capítulos, quando são muito longos, eu divido por partes. Então, gente, já vai se inscrevendo para receberem, né, as notificações e dá o like para ajudar a divulgação do nosso canal. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui sempre conosco. Bem, vamos dar, então, início, né? Nos encontramos, então, no capítulo 7, na primeira parte. Esse capítulo vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, que vai ter os temas, né? O que é preciso entender por pobre de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, instrução dos espíritos, orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na Terra. E o primeiro aspecto é o que é preciso entender por pobres de espírito. Número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Quem falou isso foi São Mateus. Quer dizer, todos esses, quando falo assim, quem falou, foram os apóstolos que viveram com Jesus, que disseram que Jesus disse. Entenderam? Pois é. Número 2. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como com outras coisas, sem a compreender. Por quê? Não, por que não? Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida de inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Quer dizer, você acha o rei da cocada preta, né? Porque todo mundo que é humilde, eles acham que são fracos. Então, quando Jesus falou, pobres de espírito, são esses que são classificados pobres pelos homens. Certo? E aqui eles continuam explicando. Se esses homens se recusam a admitir o mundo invisível,
e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo, visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobre de espírito. Tá vendo? Quer dizer, acho que é muito bom para as pessoas simples, né? Então eles acham que são pobres de espírito quem segue. Vai vendo. Entenderam tudo errado. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros, nesse mundo invisível. Quer dizer, pode falar o que for, mas não vai ter que entrar lá, né? Que ridicularizaram. Pois é. Quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Quer dizer, Deus não pode tratar igual, né? Aquele que foi humilde, fez o bem, e aquele que se achava gostosão, o rei da cocada preta. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crer mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Pois é, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Número 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo, em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe, em meu nome, uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Foi Mateus que escreveu isso dizendo que Jesus falou, ok? Número 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu:
vós não sabeis o que pedis. Podes beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Então ele deu exemplo, né? Jesus não veio aqui para ser servido. Ele tem uma grandeza que poderia até ser, né? Pois é, mas ele veio aqui para servir, para ensinar. Então como é que nós vamos achar que somos melhores, que temos isso, direito disso ou daquilo, né? É interessante. Mas ainda estamos assim, aprendendo. Vamos lá. Número 5. Jesus entrou no dia de sábado na casa de um jovem. Na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais. Quando aquele que vos tiver, diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Quem trouxe também esse testemunho foi São Lucas. Vamos lá, capítulo 6. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Quer dizer, a pessoa se achar
que é infalível, né? Que não erra nunca. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as suas vestes não conservam senão o orgulho que torna a sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Se foram dominados pelo orgulho e pela ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Claro, né? Agora vai falar mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos. Quem falou isso foi São Mateus. Número 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. Só tinha aparência, né? É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual,
quando não o negam. Porque, na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhe deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com toda a abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso, primeiro, que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Quer dizer, Deus não pede satisfação a ninguém, né? Porque Deus sabe exatamente o momento que precisamos e sabe exatamente daquilo que precisamos passar. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aquele que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que se creem mais do que ele. É orgulho, né? Deus disse-a, não poderia atingi-los pessoalmente, com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria ser inclinar? Perguntariam isso, né? Deus não podia mostrar? Aí, resposta: sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se às evidências e mesmo dizerem, se eu visse, não acreditaria? Porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece suas vistas. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro, curar a causa do mal. E, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois seus filhos perdidos sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graça. Bem, gente, então vamos parar por aqui. Já estamos chegando a 24 minutos. A outra instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade, vai estourar o nosso tempo.
Tá vendo? Vai estourar nosso tempo, não vamos ter tempo hábil para ler toda a instrução dos Espíritos. Então, na próxima leitura e estudo, a gente continua no número 11 do capítulo 7. Ok? Bem, então é isso, gente. Aquele que se acha melhor do que os outros, aqui na Terra, que humilha as pessoas, que ofende, enfim, tem muita gente assim, né? E às vezes nós mesmos que dizemos que não somos, às vezes fazemos isso. Então a gente tem que parar para pensar sobre as nossas atitudes. Estamos todos nós num grande navio em alto mar, né? Cada um com a sua tarefa para manter o navio sem afundar. Uns estão na casa de máquinas, outros estão dirigindo, né? No leme. Então cada um tem uma função para que o navio não se afunde. Então, minha gente, assim, aqui estamos todos nós no planeta Terra. Cada um tem a sua função. Vamos cuidar da nossa função. Não ficar nos preocupando com as atitudes dos outros. Não nos achar melhores que os outros. Porque todo mundo é importante aqui no planeta Terra. Ok? Cada um fazendo a sua parte. Né? Se não existissem os catadores, né, de lixo, como é que estaria o nosso planeta? Né? Lixo espalhado na rua por todos os lugares, não é verdade? Pois é. Então é isso. Então cada um faça a sua parte, sem desprezar a parte do outro, o que o outro esteja fazendo. E procurar ajudar sempre. Ok? Essa é a nossa necessidade real. Do resto a gente imagina que seja, né? Então até a próxima, meus irmãos. Espero que dê o like e se inscreva no nosso canal. Tchau.